Olá, eu sou Janaína Polidório e o vídeo de hoje ele é muito especial porque nele eu quis achar uma forma mais fácil das pessoas entenderem e identificarem fases da hipótese pré-silábica, que é uma hipótese difícil de avançar, e entenderem melhor como que o pré-silábico se desenvolve, porque embora seja um pré-silábico, ele tem várias fases de desenvolvimento dentro da hipótese. Lembrando que as hipóteses elas são de escrita e a leitura ocorre de forma diferente. É engraçado porque na escola a gente trabalha mais a escrita e muito pouco a leitura. A gente até manda a criança ler depois, mas não é uma sondagem de leitura autônoma. Mas vamos voltar aqui para o pré-silábico, senão o vídeo vai ficar muito longo, porque é uma explicação assim muito detalhada que eu vou dar para vocês. Para poder explicar, ele vai ter algumas partes, eu vou explicar anteriormente para vocês. Ele vai ter as letras reais que a gente usa para escrever em verde. Ele vai ter símbolos que eu vou usar numa pseudo-explicação. Pseudo porque assim, é como se fosse um mundo paralelo. Então a gente tem o que acontece e a pseudo-explicação que eu vou usar para você se sentir como um aluno pré-silábico, para você entender como ele vê as coisas. Tem alguns materiais que são extra, que eles estarão em rosa. E tem as explicações que eu vou colocar aqui no meio, que elas estão em amarelo. Durante aqui a explicação você vai entender melhor porque que eu fiz as cores, eu achei mais fácil de gravar fazendo de cores diferentes. Se você utiliza minhas atividades em sala de aula, você sabe que eu gosto muito de usar legendas e cores, porque ativa melhor o raciocínio e deixa a pessoa entender melhor. Então, começando agora a explicar como funciona a hipótese pré-silábica. Vamos lá? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês o que a criança tem antes do pré-silábico. Essa daqui é a Carla e essa daqui é a Lúcia. E elas são irmãs gêmeas. Se eu perguntar para você quem são essas, você vai saber que são a Carla e a Lúcia. E o que elas são? Irmãs gêmeas. Antes de escrever ainda, a criança tem contato com desenhos. E para ela, transmitir informações é exatamente usar esses desenhos. E a coisa se complica, ela começa a entrar nas hipóteses de escrita quando a criança deixa de usar esses desenhos. Ela continua usando, porém ela descobre que as outras pessoas, elas utilizam letras que para a criança ainda não fazem sentido. Então a criança vê as letras, ela sabe, ela percebe que as pessoas vão usar essas letras para escrever, mas ela ainda não atribui nem qualidade e nem quantidade às letras, ou seja, ela não sabe qual é o som que cada letra tem e muitas crianças nem o formato da letra elas conseguem entender direito. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Vou mostrar para vocês uma série de símbolos e vocês vão se sentir como uma criança que está entrando no mundo das letras. Essa daqui é a Lúcia, essa aqui é a Carla, essa aqui é a palavra irmãs, palavra elas, palavra cabelo. Escova, curto, gêmeas, comprido. Agora, se eu mandar vocês falarem o que é todas essas coisas, vocês vão saber? Provavelmente não. É o mesmo que acontece com a criança. E olha que aqui eu usei 9 imagens para representar palavras. E a gente vai usar com a criança 26 letras do alfabeto para que ainda vão ser juntadas para formar palavras. Olha a complexidade. Então, o pré-silábico, o que acontece? Ele percebe nessa parte que o escrever é diferente de desenhar. E ele percebe também que o escrever requer usar rabiscos e pseudoletras. Por que rabiscos e pseudoletras? Porque se eu fechar todas essas imagens aqui para vocês e pedir, desenha aqui para mim o elas, você vai lembrar qual é? Ou você vai falar que você não lembra, não sabe, ou você vai usar uma pseudoletra, que seria um desenho
de uma letra que você acha que é daquele jeito. Então, por exemplo, a criança já viu a letra A, ela já viu várias vezes a letra A, ela imagina que ela vai usar o A para escrever determinada palavra, então ela usa uma pseudoletra. Seria uma imagem, né, um desenho que se parece com o A, ele tem alguma semelhança se a gente virar assim, ó. Porém, não é a letra A convencional, porque para a criança ela está saindo do escrever é diferente de desenhar, porém a letra ainda é um desenho, e ela está passando para o escrever requer usar rabiscos e pseudoletras. Então ela pode tanto escrever assim, como ela pode usar também rabiscos para a escrita. Então para ela é um monte de rabiscos, ela rabisca aquilo lá e fala que aquilo é uma palavra. Então você pede para ela, escreve camelo. Ela escreve camelo assim. Escreve cadeira. Ela escreve cadeira com rabisco. Ou se não, ela vai usar a pseudoletra, né? Ela ainda não tem a qualidade. Então ela vai fazer o seguinte. Então vamos escrever escova. Então ela vai pegar lá. Ela lembra que tem esse símbolo. Daí ela não lembra outro, mas ela lembra que tem um parecido com esse, escreve. E lembra que tem esse. Então aqui tá escrito escova, Pro. Pra ela tá escrito escova porque ela usou resquícios, né, da memória dela de letras com pseudoletras. E pra ela, essa escrita ela tem algum significado, que ela deu o significado de escova. Só que ela não sabe quais são exatamente as letras a serem usadas e nem quantas. Vou fazer agora com as palavras reais aqui. Escreve escova, daí ela vai lá e escreve escova. Daí ela acha que ainda está muito pequenininha, ela coloca mais um. Então aqui ela não tem noção da quantidade de letras que ela usa para escrever escova e ela pode misturar as letras convencionais com as pseudoletras. Por aqui de volta. Daí o que acontece? Com o tempo, para ela todos os símbolos são iguais. Com o tempo, ela nota que é preciso diferenciar letras de números. Porque antes ela escrevia camelo e daí ela colocava letras e números. Camelo. Para ela, isso daqui ainda não era um número para a criança pré-silábica. Isso aqui são todos símbolos que as pessoas usam para escrever. Ela não tem a qualidade que isso é uma letra e isso é um número. E daí, com o tempo, ela começa a perceber que as pessoas usam os números para quantificar quantidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E as letras para expressar as imagens que antes ela desenhava. Então, ela começa a tirar os números do repertório dela de letras e começa a usar letras aleatórias. Então, ela já tem um domínio que a escrita é diferente do desenho, que ela precisa fazer um tipo de rabisco ou pseudoletra, mas ele precisa ser convencional, que para ela ainda não era, e que ela precisa diferenciar letras de números. Daí, com o tempo, a gente cai no nas escritas iguais, palavras diferentes. Então, vamos dizer que a gente tem lá a Lúcia e a Carla. Deixa eu achar aqui a Lúcia e a Carla. Sim, eu sei quais são. Essa daqui é a Lúcia e essa daqui é a Carla. Elas são irmãs, gêmeas, elas andam sempre juntas, né? E na hipótese pré-silábica que elas estão, porque elas estão agora na escola e elas estão pré-silábicas. Elas descobriram que elas podem escrever o nome delas e elas já dominam a escrita do primeiro nome, embora elas não consigam escrever outras palavras. Então elas escrevem convencionalmente. A Lúcia escreve Lúcia do jeito certinho. Então se eu pedir, Lúcia, escreve seu nome. Daí ela decorou qual que é o desenho do nome dela, que para ela ainda é um desenho, né? Então ela vai escrever Lúcia.
Daí vem a Pro e pede para ela: Lúcia, agora escreve cadeira. Daí o que ela vai fazer? Ela pode pegar letras do próprio nome e escrever cadeira assim. Ou ela pode repetir letras, ela pode colocar um C aqui, o C aqui de novo, outro C. Ou ela pode colocar outros tipos de letras que ela já viu, por exemplo, letras do pai, por exemplo, Carla tem o R, né? Ela já viu que a irmã dela usa essa letra, ela sabe desenhar. Então, a cadeira pode escrever assim. Daí a professora vai lá e pergunta: escreve agora elefante. Daí ela vai e escreve elefante. Elefante. Daí ela usa escritas iguais para palavras diferentes, porque ela sabe que aqui para ela está escrito alguma coisa, ela significou essas letras, só que ainda não está dentro do convencional. Por isso ela é pré-silábica, né? Porque ela ainda não atribui também uma letra por som, né? Eu pedi camelo, né? Então, camelo seria silábico. Camelo, pré-silábico. Embora o silábico também possa ler assim, que eu vou explicar em uma outra ocasião. E daí ela começa a perceber que ela pode usar essas letras aleatoriamente. Daí o pré-silábico começa a colocar mais letras, menos letras. E daí ocorre o não há quantidade, né? O controle de quantidade de letras. Nessa fase do controle de letras, eu vou ser bem sincera com vocês que quando eu aprendi lá na escola, ainda o que era pré-silábico, silábico, silábico alfabético, a professora me falava assim, que de acordo lá com a teoria da hipótese da escrita, a criança ia ver um elefante, o elefante era grande, então ela ia pôr um monte de letras. Daí ela ia ver uma formiga, a formiga era pequena e ela ia pôr bem pouquinha letra. Se eu contar pra vocês que eu vi uma criança fazendo isso em toda a minha carreira, eu vou estar mentindo. Porque eu, Janaína Spolidori, nunca vi isso acontecer. Vi sim acontecer a falta de controle na quantidade de letras. Pode ser que na sua experiência alguma criança possa ter feito isso, e como faz parte da teoria, eu estou mencionando aqui. Então tem crianças que, de acordo com a teoria, vão colocar várias letras para coisas maiores e poucas letras para coisas menores. Então, se ela for escrever prédio, ela vai escrever 10 letras e vai falar que aquilo está escrito prédio. Se ela for escrever formigueiro, como o formigueiro é menor que o prédio, ela vai colocar 3 ou 4 letras e falar que aquilo ali é formigueiro. A quantidade, ela não é controlada mesmo nesse nível pré-silábico. O que acontece? Ela não sabe quais letras e quantas vão estar ali. Pediu para escrever, ela usa o que ela sabe, do repertório de letras que ela tem. Então, quais ela já gravou. Mas nessa fase do pré-silábico, ela não atribui o mais importante, que é a qualidade ao som da letra. Quando a criança começa a perceber que ela precisa de uma qualidade da quantidade, ou seja, quantas letras eu vou precisar para escrever tal palavra, daí ela já passa de fase, ela já não é mais pré-silábica. E quando ela percebe que cada letra tem um som e esse som ele vai ser uma qualidade para escrever palavras diferentes, daí é uma outra hipótese também. Então, dentro do pré-silábico, é importante lembrar que a criança percebe que escrever é diferente de desenhar. Escrever requer usar rabiscos e pseudoletras, e daí ela avança para as letras, como eu expliquei. É preciso diferenciar letras de números, então ela começa a perceber que a letra é diferente do número e ela não confunde mais para usar. Lógico que tem aquelas crianças que põem as letras ao contrário, mas aí é outra história, né? A letra espelhada. Escritas iguais são palavras diferentes, então elas podem fazer várias vezes a mesma escrita e falar que são palavras diferentes. E não há controle da quantidade de letras, quer dizer, ela não qualifica a escrita dela, ela quantifica de forma errada, digamos assim. É uma hipótese bem difícil de avançar, dependendo do estímulo da criança, por isso a gente tem que dar atividades que realmente sejam relevantes para esse avanço. O objetivo principal é o reconhecimento das formas de letra
e também qual é o som das letras, você começar a estimular isso, né? Então, que letra é essa? É o A. Que letra é essa? É o C. Que letra é essa? É o I. Então, sempre reforçar o nome das letras e, se possível, se você já trabalha com consciência fonológica, o som, né? Então, esse aqui é o R, mas qual é o som? É o R. Esse aqui é o L, qual é o som? É o L. Então, é essa articulação da língua, né? O que forma o som. Isso para quem trabalha com consciência fonológica, desde a fase pré-silábica é legal estimular. Lá no site da loja eu tenho 2 pacotes que são específicos, 2 sequenciadas específicas para pré-silábico. Para quem não sabe, minha loja está no www.janenespolidori.com.br. A primeira é atividades para pré-silábicos e a segunda é especial pré-silábicos. Digo primeira e segunda porque eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você ficar interessado. São atividades que reforçam o formato das letras e também dão um pouco de qualidade ao tipo de letra que o pré-silábico utiliza. É para ele começar a entrar no universo letrado mesmo. A gente vê muita a coisa por aí que não se relaciona ao pré-silábico e as pessoas estão dando. Isso é muito difícil, né, de entender, porque às vezes a pessoa não entende a hipótese pré-silábica e daí já quer dar palavra para o aluno decorar, leitura global, e esse tipo de coisa não funciona qualitativamente com ele. Então eu achei importante fazer esse vídeo de uma forma assim mais contando uma historinha, como que era a pseudo-explicação, né? E daí eu posso até continuar em outros vídeos se você achou bacana o tipo de explicação, porque daí eu uso os cartões para continuar a historinha da Lucy e da Carla. Se você curtiu o vídeo, dê um curtir. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima!